A região do Oriente Médio é indiscutivelmente uma das áreas mais fascinantes do mundo, especialmente para aqueles com um profundo interesse nas escrituras sagradas e na história de seus habitantes, incluindo árabes, judeus e diversas outras culturas que coexistiram nesta região. Neste vídeo, aprofundaremos o tema das 12 tribos de Ismael, explorando suas localizações e identidades na antiguidade. Convido todos vocês a apoiar este vídeo curtindo e compartilhando com aqueles que buscam aprofundar seu conhecimento das Escrituras e desfrutar de conteúdo mais envolvente do nosso canal, descobrindo aspectos menos conhecidos das 12 tribos de Ismael. Normalmente, as pessoas estão acostumadas a discutir as 12 tribos de Israel, os descendentes de Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. No entanto, você já ouviu falar das 12 tribos de Ismael? Ismael foi o primogênito de Abraão e sua história e linhagem são frequentemente menos familiares. Este vídeo tem como objetivo esclarecer as 12 tribos de Ismael com base em achados arqueológicos e informações disponíveis. Muitas pessoas estão familiarizadas com a história de Abraão e seu desejo por um filho, como contado na Bíblia. Inicialmente, Abraão teve um filho chamado Ismael com sua serva Hagar, que também era conhecida como uma escrava egípcia. Mais tarde, Abraão teve outro filho chamado Isaque, que em hebraico e aramaico é chamado Yitzhak. Isaque, por sua vez, foi o pai de 2 filhos, Esaú e Jacó, também conhecido como Israel. Israel teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos dos israelitas. No entanto, devido à falta de conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras, muitas pessoas acreditam erroneamente que todos os árabes são descendentes de Ismael. Quando questionados sobre os povos do Oriente Médio, além dos judeus, a realidade é que os árabes são um grupo diversificado que inclui descendentes de Ismael, bem como outros povos semitas relacionados a diferentes figuras bíblicas, como os descendentes de Abraão e Cura. Além disso, existem os descendentes de Esaú e outros. Portanto, o Oriente Médio é habitado por várias comunidades semitas, descendentes de diferentes figuras bíblicas, que não se limitam apenas aos descendentes de Ismael. Ismael desempenha um papel proeminente nas tradições religiosas abraâmicas e desempenha um papel significativo na genealogia e na história das tribos que levam seu nome. De acordo com a Bíblia e as narrativas islâmicas, Ismael era o primogênito de Abraão, o patriarca comum do judaísmo, cristianismo e islã. Sua mãe, Hagar, era uma egípcia, serva de Sara, esposa de Abraão. A história de Ismael começa em um contexto de rivalidade e tensões familiares, já que Hagar concebeu Ismael depois que Sara, que era estéril, permitiu que Abraão tivesse um filho com a serva. Ismael é frequentemente lembrado como descendente de Abraão, desempenhando um papel crucial na história das tribos árabes. Seu nome em hebraico significa Deus ouve, aludindo à promessa divina de que Ismael seria abençoado e se tornaria o pai de uma grande nação. Para os muçulmanos, Ismael é de particular importância, pois acredita-se que ele desempenhou um papel na construção da Kaaba, o local mais sagrado do Islã, localizado em Meca. Portanto, a história de Ismael é de imensa importância, servindo como um elemento crucial de interseção das 3 principais religiões monoteístas. Sua cultura e religião tiveram implicações que ecoaram ao longo da história das tribos ismaelitas. De acordo com o relato bíblico, Deus fez uma promessa a Abraão de que Ismael teria 12 filhos e se tornaria uma grande nação, conforme documentado no livro de Gênesis. Posteriormente, em Gênesis 25, 13 e 15, os nomes dos 12 filhos de Ismael são listados: Net, Kedar, Adel, Mibsam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafish e Quedem.
Esses filhos se tornaram os príncipes de Israel e das 12 tribos de descendência israelita, juntamente com outras tribos de linhagem ismaelita. As tribos ismaelitas, ao lado de várias outras comunidades semíticas, habitavam uma extensa região do Oriente Médio, especialmente os midianitas, que eram irmãos dos ismaelitas. Além disso, havia 5 outras tribos descendentes de Abraão através de sua união com a alta costura. Vale ressaltar que os ismaelitas e os midianitas parecem ter laços estreitos, embora tenham seguido caminhos distintos ao longo da história. Historicamente, as tribos ismaelitas estabeleceram assentamentos em uma vasta extensão geográfica, abrangendo partes do Oriente Médio e do norte da África, como a Península Arábica, incluindo a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Jordânia e os Emirados Árabes Unidos. Eles também se estenderam para outras regiões, como a Península do Sinai, entre o Egito e Israel, bem como partes do Levante, incluindo a Jordânia e a Síria. Seu alcance geográfico se estendia até o norte da África, incluindo áreas como o Sudão. Essa ampla distribuição reflete as migrações históricas e os movimentos das tribos ismaelitas ao longo dos séculos. Vamos agora explorar alguns detalhes menos conhecidos sobre os descendentes de Ismael, de acordo com a narrativa bíblica. O filho primogênito de Ismael foi chamado Nete, fazendo dele o mais velho. O nome Nete carrega uma conotação profética mencionada no livro de Gênesis, onde é afirmado que ele seria pai de 12 príncipes. Em aramaico, Nete significa profecia, ou está associado à informação disponível sobre profecia. Isso sugere que tanto a tribo de Nete quanto a tribo de Quedar, descendentes de Ismael, ganharam destaque na criação de ovinos, como referenciado em Isaías. Os nomes de Quedar e Net frequentemente aparecem nos registros assírios, e o historiador Joséfo identificou as pessoas de seu tempo conhecidas como os nabateus, como descendentes de Ismael, o filho mais velho. Ele afirmou que os nabateus habitavam uma vasta região que se estendia desde o rio Eufrates até o Mar Vermelho, que ficou conhecida como a Terra dos Nabateus. Flávio Joséfo também mencionou que adquiriu informações sobre essas pessoas diretamente dos nabateus, pois teve a oportunidade de interagir com eles. É intrigante notar que os nabateus falavam a língua nabateia, uma variante do aramaico. A tribo de Quedar é frequentemente mencionada em registros assírios, incluindo contas de Tiglat-Pileser III, um influente rei assírio que reinou por volta de 727 a.C. Tiglat-Pileser III é conhecido por suas conquistas e reformas que tiveram um impacto significativo no Império Assírio e na história do Antigo Oriente Próximo. As tribos Quedar e Netian eram compostas principalmente por comerciantes dedicados ao comércio de especiarias, cerâmica e produtos similares. Quanto à tribo de Adel, ela é frequentemente associada à tribo de Ilu, originária da terra de Arubu, que ficou sob o domínio dos assírios. A história dos ismaelitas é rica e complexa, refletindo sua influência e contribuição para a história do Oriente Médio e do norte da África. Ilu era a versão aramaica do nome Nabani, que, quando traduzido para o inglês, seria semelhante a historiadores de Abdalá. Sugere-se que a tribo de Ilu, que habitava o Sinai e a região da península, se conectou de alguma forma com a tribo de Mishma. Há uma pergunta intrigante sobre se os descendentes de Mishma desempenharam um papel significativo no estabelecimento de aldeias perto de Jebel. Existe especulação sobre a possibilidade dessas duas tribos terem tido algum tipo de associação, talvez através de casamentos ou fusões com a tribo de Simeão dos israelitas. Informações relevantes nas crônicas 24 e 27 sugerem que as duas tribos podem ter se misturado com os descendentes de Simeão durante seu tempo no Egito. Esta teoria se alinha com a abundância de recursos nessa região.
Além disso, alguns acreditam que a tribo de Mishma eventualmente se integrou e desapareceu da história devido à sua fusão com a tribo de Simeão. A tribo de Tema é associada ao antigo oásis de Tma, localizado na rota comercial entre Tat, Medina e Duma. Esta região também inclui o deserto de Nafu. Descendentes de Girã e Cadima, que podem ter incluído os Hagarenos, formaram um grupo unido na região da Transjordânia. Embora os Hagarenos sejam descendentes de Agar e não de Ismael. Existe especulação de que a tribo de Cadima pode ter tido associações com os quenitas e que figuras conhecidas na história, como Caleb, poderiam ter sido ismaelitas dessa linhagem. A tribo de Duma é mencionada em registros bíblicos como uma cidade em Canaã associada a Edom e Seir. Há evidências de que Duma estava relacionada ao povo de Adadu e desempenhou um papel na história árabe, sendo capturada por Saquib. A tribo de Masa é registrada nos documentos de Tiglat-Pileser III e há textos de grafite que a conectam a outras tribos ismaelitas, como Danã e Net. A tribo de Hadad é especulada por historiadores como possivelmente se tornando conhecida como Era ou Erina, habitando a região próxima às montanhas no noroeste de Palmira. Além disso, especula-se que a tribo de Cadima possa ter tido associações com ou mesmo fusões com os quenitas. Por exemplo, Caleb, companheiro renomado de Joshua, poderia ter sido um ismaelita dessa linhagem. Essas são as informações disponíveis sobre as 12 tribos de Ismael, que formaram vários grupos tribais no Oriente Médio. Hoje, os ismaelitas podem ser encontrados em diferentes regiões, incluindo o Egito, o Golfo de Acaba e a Península do Sinai. Além disso, existe uma presença significativa de ismaelitas na Arábia Saudita, em parte devido à mistura dos ismaelitas com a descendência de Midian. Vale a pena notar que Midian está localizada na Arábia Saudita e os midianitas são descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão com Cura. Midian também habitou a região. Se você já está familiarizado com as tribos de Ismael, deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Para futuros vídeos, considere se inscrever e clicar no ícone de notificação para atualizações futuras. Fiquem ligados para mais episódios onde nos aprofundamos em questões críticas encontradas na Bíblia.